Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Oliveira. E eu sou Felipe Barcelos. E esse é o primeiro episódio do Ortopcast Kids. Felipe, hoje então uma proposta diferente aí. O pessoal já conhece muito bem o Giovanni, o Vitor. Já conheceu a gente também em outra oportunidade, em que a gente pôde falar um pouquinho sobre ortopedia pediátrica. E acho legal a gente mostrar por que a gente está aqui e mostrar qual que é a nossa proposta gravando esse podcast. Bom dia. Muito obrigado aí, Giovanni e o Vitor, pelo convite. Eu acho que esse ambiente aqui do Med Review, do Ortop Review, quando eu fui convidado para falar, eu cheguei e eles falaram, vamos montar um podcast. Eu falei, cara, qualquer coisa que vocês falarem é sim, assim, vamos para frente. Um ambiente de muita criatividade, um projeto legal. Eu acho que vai ser muito, muito, muito importante para vocês que estão nessa reta final aí, ou começando a ortopedia, que seja para a prova de TEOT. O objetivo é que a gente facilite, desmistifique a ortopedia pediátrica, entregue para vocês um conteúdo de forma bem simples, né? No podcast, no formato de podcast, para facilitar a vida de vocês. O que você está pensando aí, Fernando? Com certeza, existe aquele estigma sobre a ortopedia pediátrica, né? Uma especialidade muito difícil, quem faz a especialidade é um serviço menor, tem várias patologias que a pessoa nunca viu, que a pessoa acha que é o bicho de 7 cabeças. E a ideia aqui é trazer um pouco de cada tema para as pessoas, para que eles comecem a ver qual que é o nosso dia a dia, como é que a gente trata essas coisas, ver como é que a gente lida com essas dificuldades, porque realmente é um tema bem extenso, né? Eu costumo falar que das especialidades ortopédicas, a ortopedia pediátrica, sem dúvida nenhuma, é aquela com a curva de aprendizado mais longa. Então, a gente demora muito tempo para estar familiarizado com todas as patologias, com todas as situações, mas a ideia é trazer um pouquinho do nosso dia a dia para que a pessoa vá ouvindo aquilo e que ela vá, até na hora de estudar, quando ela estude, ela pense e fale, puxa, agora eu lembro daquilo que o Fernando falou, eu lembro daquilo que o Felipe falou, e com isso ele consiga, de certa forma, filtrar e pensar, putz, eu consigo ver isso com outros olhos e estou achando isso mais legal, mais interessante. Pois é, eu acho que é isso. Assim, quantos % da prova que é ortopedia pediátrica, você sabe? Cara, muito alto, né? 30%? 40%? 30% da prova teórica, em média, né? E da prova oral, 50%. Então, assim, no meu ano, caíram temas muito difíceis. Caiu coxa-vara do desenvolvimento, caiu paralisia cerebral, tudo na prova oral. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou. Acho que as pessoas acompanhando a gente, mesmo que você aproveite um período, está no carro, está no trânsito, que está fazendo algo que você pode ligar um podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, no Instagram, que a gente possa conversar sobre ortopedia pediátrica de uma forma bem mais simples, assim. Eu e o Fernando, nós trabalhamos juntos, já tem um tempo, então nós temos, assim, alguma estrada já em ortopedia pediátrica. O Fernando terminou a formação dele primeiro que eu, e a gente vai poder ajudar vocês, assim, com dicas. As coisas são melhores quando elas são faladas de formas mais simples, assim. Acho que esse que é o objetivo. Sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, para quem não conhece, Felipe, nós somos hoje colegas de consultório, sócios, né? A gente opera juntos, a gente discute casos juntos e, assim, eu até comentei isso no episódio, quem viu o podcast que eu gravei com os meninos, que eu falei um pouco sobre a carreira em ortopedia pediátrica. Eu até comentei isso. Muitos casos de doença neuromuscular eu discuto com o Felipe teve uma formação incrível nisso. E a gente discute esses temas no consultório, a gente interage com os pacientes, a gente está muitas vezes um do lado do outro e consegue compartilhar muitos casos. Isso ajuda muito, né? Assim, você ter alguém de confiança com quem você possa discutir, com quem você possa operar, e a pessoa na hora da dificuldade fala, não, calma aí, porque sempre quando você é o responsável pelo paciente é uma dificuldade, né? Sim. Então a gente já tem uma interação muito boa, já no consultório, já em cirurgia, e agora a gente está tendo a oportunidade aqui, a convite dos meninos, também queria deixar o meu agradecimento aqui, de estar gravando esse podcast, que vai ser muito legal, esse formato, esse tipo de conversa que a gente vai ter. Então, assim, acho que vale a pena agora só a gente relembrar um pouco das nossas formações, né? Sim. Eu sou ortopedista pediátrico, eu sou ribeirão pretano, né? Sou do interior de São Paulo. Então, cresci lá, fiz faculdade lá na USP de Ribeirão Preto, fiz ortopedia na USP de Ribeirão Preto. Torcedor do Botafogo, né? Com muito orgulho. E fiz ortopedia pediátrica lá em Ribeirão. E como eu comentei, a ortopedia pediátrica lá, ela tem uma parte que a gente faz cirurgia do pé também, do adulto. Então, eu tive minha formação também em cirurgia do pé do adulto. E aí, desde 2019, que eu
cheguei em São Paulo e eu cheguei, assim, na verdade, meio desesperado por algum momento, assim, meio perdido, né? Uma mão na frente e outra atrás. E aí encontrei o Felipe aqui, vindo lá de Minas, e a gente começou uma parceria que foi muito bacana e que até hoje tá indo bem, rendendo frutos. Agora comenta sobre você, Felipe. Fala um pouco mais. O Fernando, na verdade, está sendo mais humilde. Vamos explorar mais isso daí. Não é tão simples assim a trajetória dele. É mais legal um pouco. Só pegando um gancho que você falou, da questão de discutir assuntos e tudo mais. Para quem não sabe, eu e o Fernando, a gente se conheceu no Einstein e a gente trabalha no hospital. E eu acho que a grande questão de estar em São Paulo e de estar no hospital do nível, né, do Albert Einstein, que acaba reunindo os melhores de todas as escolas de São Paulo. Então lá tem o pessoal do HC, tem o pessoal da Santa Casa, tem o pessoal da CD. Então a gente consegue ter uma visão e uma oportunidade de estar com pessoas sensacionais. E já queria primeiro agradecer a essas pessoas que convivem conosco, que abriram e abrem as portas para a gente. Nós vamos citar para vocês assim muito, e mais do que citar. O nosso objetivo é trazer essas pessoas, né, trazer essas feras aí que já tem uma história dentro da ortopedia pediátrica, em cada um dentro da sua área de atuação, de subespecialidade, porque vocês vão ver que os temas são extensos e a gente acaba que não consegue dominar todos os assuntos com a mesma qualidade, né? E, Fernando, agradeço aí a bondade dele de falar, mas assim, eu estou começando, tenho muito para aprender, mas assim, antes de falar de mim, eu queria que o Fernando falasse uma coisa assim que eu acho muito, muito legal da história dele, que é que o pai dele é funcionário do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão. O pai dele não é só funcionário, o pai dele é técnico de raio-x. E aí o Fernando cresceu dentro do HC, ele era moleque, acompanhando. Você imagina, cara, eu acho essa história, eu me arrepio. Eu acho essa história fantástica, assim, conta pra gente como que é ser filho do técnico de raio-x e virar depois ortopedista, fazer a formação no hospital. Você poderia ter ficado lá em Ribeirão, depois não foi bem assim chegar em São Paulo com a mão na frente e outra atrás. Ele já estava trabalhando no interior e outros lugares, e depois, por opção familiar, ele veio para São Paulo em 2019, mas conta melhor isso daí, como é que foi essa história sensacional. Assim, meu pai é ribeirão pretano raiz, né? Aquele cara do bairro tradicional, Vila Tibério, quem conhece Ribeirão sabe que é um bairro simples, onde nasceu o Botafogo de Ribeirão, então todo mundo botafoguense, bem bacana. E meu pai é um cara sensacional, quem conhece assim, meu pai é um cara fantástico, um coração gigante, um cara honesto, trabalhador pra caramba, ele tem 70 anos, ainda trabalha. Então meu pai é um cara incrível, cara. E eu sou, inclusive, fisicamente muito parecido com ele, né? Que não é muita vantagem, né? Não. Mas, enfim, o que importa é ter saúde e ser um cara do bem. E aí, cara, meu pai, ele é técnico de raio-x desde 79, que ele trabalha no Hospital das Clínicas. Então, cara, meu pai começou lá, meu pai trabalhou com um monte de coisa, e desde os anos 90, meu pai é chefe dos técnicos de raio-x lá. Tem coisa de 100 técnicos de raio-x, é um serviço gigantesco, né? Então, ele é um cara, assim, todo mundo gosta dele, todo mundo conhece ele sempre é um cara que é lembrado pela gentileza, pela educação, todo mundo gosta dele, ele é um cara incrível mesmo. E aí, assim, nunca teve uma grande pressão em casa para que eu fizesse medicina, assim, nunca teve. Mas aí a gente sabe que as circunstâncias vão levando, né? Eu cresci no Hospital das Clínicas, eu nasci no Hospital das Clínicas. Então, eu nasci lá no centro obstétrico, para começar. Legal essa história. Então, já começou por aí. Aí meu pai trabalhou a vida inteira lá. E aí, na época, aquela coisa, você é bom aluno, você é o melhor aluno da sala, sempre tem aquela coisinha, talvez eu poderia fazer medicina, e eu sempre gostei realmente, assim, dessa parte de medicina, ajudar as pessoas, e sempre gostei mesmo. E você sempre quis ortopedia também? Cara, na verdade, não. Na verdade, eu queria fazer alguma coisa cirúrgica. Por muito tempo, segundo, terceiro, quarto ano, eu queria fazer uro. Que eu acho uma baita especialidade. Você nunca falou isso. E era a minha opção também. Era talvez a minha primeira opção. Porque, assim, eu sempre tive muito preconceito com ortopedista. Do tipo, os caras, os velhões, os caras são mal educados, os caras são de assédio moral, né? Muita coisa que a gente, assim, que a gente não admira, né? Sim. E aí, até que eu tive contato com alguns colegas, eu falo deles até hoje, o Diego, o Luiz, são uns caras que são amigos um pouco mais velhos que eu, e que eu via que dava pra ser gentil, dava pra ser educado, dava pra tratar bem o paciente. Eu vi o Diego, que é um cara, hoje ele é ortopedista pediátrico também. Você estava em qual ano da formação, quando você teve essa impressão da ortopedia pediátrica? No 5º ano. Da faculdade? Da faculdade. Entendi. Assim,
eu tive a impressão da ortopedia, porque no 5º ano o Diego era R1. E eu tive esse contato e eu vi o Diego se ferrando, trabalhando igual um cavalo, só que ele chegava na senhorinha que estava com a perna quebrada e tratava bem, e pegava na mão, e falava que ia cuidar, ele acolhia os pacientes. Você acha que estar num ambiente em que há todo esse estigma de ser um ambiente duro, um ambiente de pouco cuidado, você ser uma pessoa cuidadosa, você acha que isso impulsiona? Cara, eu não tenho a menor dúvida disso. Na verdade, o meu medo antes era que isso fosse um problema. Porque será que eu vou tratar bem os pacientes? Será que o pessoal não vai gostar? Será que os chefes vão falar, aqui não é lugar de tratar a gente assim, não? No entanto, eu via que era possível. E eu via que os caras depois na vida, era possível tratar bem as pessoas, era possível ser empático, era possível ser carinhoso, era possível ser amoroso com as crianças. Então, são pessoas que me fizeram acreditar e ver que eu podia ser quem eu queria ser, do ponto de vista humano, fazendo ortopedia. Então eu falei, cara, eu acho que dá. E aí foi aí que eu pensei na ortopedia, porque eu sempre quis eu sempre quis cirurgia, sempre quis alguma coisa cirúrgica. E aí eu fiz um estágio em ortopedia, e aí eu vi, o que eu vi ao longo da faculdade? Eu sempre fui atleta, assim, né? Treinava tudo. Né? Não era bom, mas eu treinava tudo. E aí, meus amigos atletas, quando eu via, formaram. Eu tava no 2º ano, o cara formava. Tava no 3º ano, o cara... A maioria ia fazer ortopedia. Ortopedia, eu falava, cara... Será? Eram meus amigos, os meus maiores amigos viravam ortopedistas. Cara, talvez seja isso, mas eu tinha aquele preconceito. O cara nos esteto, o cara nem é médico direito, os caras são tudo grosseiro e tal. Não sei se eu quero isso pra mim. E eu comecei a ver depois que era possível não ser assim. Depois também, chegou no 5º ano, eu fui fazer estágio, meus amigos eram os R1, R2. Eu lembro que eu entrava toda semana em cirurgia de LCA, de ligamento cruzado. E os caras deixavam eu fazer o túnel femoral, eu que fazia toda a cirurgia. Falei, cara, que animal isso, eu quero fazer isso. E era resolutivo, e era bom, o paciente ficava bem. Exato. Então... Essa questão de ser resolutivo é uma coisa que encanta, né? Sem dúvida. Na ortopedia. Apesar de que a gente que trabalha com criança, a gente vê muitas doenças congênitas, né? E que o tratamento nem sempre objetiva uma normalidade. É a cura, né? Uma cura, né? Mas acho que é bem por aí, assim. E que momento que você viu que a ortopedia pediátrica fazia mais sentido para você? Cara, quando chega na residência, né? Eu acho que você teve a mesma impressão que eu. Eu acho que você começa a considerar muitas coisas além de só o que você, assim, gosta, né? Sim. Porque quem entra em ortopedia adora joelho. É difícil você falar assim, alguém que entra em ortopedia e fala assim, eu nunca gostei de joelho. Eu acho difícil. Eu talvez. Mas apesar de que a equipe do joelho de onde eu fiz a formação era uma equipe muito boa. Eu acho que o legal do que você vê grande quantidade, eu acho que quando você sabe fazer algo bem feito, você tende a gostar. Sem dúvida. Então, acho que talvez seja essa a impressão do joelho. Em qual faculdade de medicina você não gosta de GO? Exato. Porque GO é uma especialidade que tem ela é bem protocolar, principalmente a parte de obstetrícia, e é muito bem dada nas faculdades. Então, a gente geralmente sai bom de GO. Sim. Você faz bastante parto, é muito comum. Então, você gosta de alguma forma, você pode falar assim, não faria. É porque o interno põe mais a mão na massa. Exato. Aí acaba gostando. Sem dúvida. E aí é isso. E eu penso que joelho é a mesma coisa, é uma especialidade que você lida com uma articulação só. Mas e aí, do joelho pra pediatria, né? Qual que foi o link? Desculpa, eu te cortei. Não, é que a ideia é o seguinte, gostava de muita coisa, né? Não gostava muito de coluna, mas eu fiz a formação na USP, no serviço SUS, na época não existia cirurgia endoscópica, os pacientes não têm acesso a uma boa reabilitação e tal, e então assim, muitos pacientes não ficavam bem, então eu não queria fazer coluna por causa disso, é o que eu tinha excluído. Agora, a pediátrica, cara, era uma especialidade que assim, se eu não falar agora do professor Volpon, que é um cara fantástico, porque ele é um cara que impulsiona muito a parte acadêmica em Ribeirão. Então, ele é o cara que toda segunda tem reunião, a gente discute todos os casos clínicos, examina todos os pacientes, coloca o paciente para andar. O R2 tinha que descrever todo o exame clínico do paciente, descrever a marcha. Olha, ele anda com rotação medial dos pés, a progressão das patelas é em rotação interna, e é isso e aquilo. Então, eu via que era uma especialidade extremamente, assim, que quando você consegue ser inteligente, detalhista e cuidar do paciente, você consegue se diferenciar muito. Então, eu via que foi ali que eu falei assim, cara, essa especialidade é legal. E é legal demais tratar criança, né? A recuperação de criança é muito boa. E assim, a questão de mercado entra também. Sim. Então, eu falava, é uma especialidade onde eu consigo me encaixar, né? Onde eu consegui, seria um pouco mais tranquilo para mim. Então, daí eu vi muito essa possibilidade.
E hoje eu não me vendo fazendo outra especialidade. Você, me conta, você assim, até agora só eu falei, eu tô parecendo um entrevistado aqui, você tá parecendo uma entrevista e não tô pode te sabatinando. Não, impressionante. Mas é melhor falar de você, né? Porque falar da gente, a gente sempre tem mais dificuldade. É difícil, mas falar de você, até, eu acho que eu nunca conversei com você disso. Na ortopedia, como é que você foi? Você saiu da uro para ortopedia também? Na verdade, assim, eu entrei na medicina um pouco mais velho. Eu já entrei na medicina com 22 anos e por um detalhe do destino, eu trabalhava na polícia. Eu trabalhava como auxiliar de necrópsia, já tinha feito o concurso da polícia, eu era policial civil do Espírito Santo, já morava lá, morava em Vitória, e era policial civil, eu já tentava medicina, e por isso que tentei esse concurso da polícia, porque eu precisava do dinheiro e ponto final. Mas daí foi... A minha trajetória quanto técnico de necrópsia era algo muito ligado com a prática de cadáver ali, e eu fui desenvolvendo o gosto, os colegas médicos legistas, sabendo que eu era aluno da Faculdade da Federal do Espírito Santo, sempre me davam muitas dicas de cirurgia, e ali eu já sabia, olha, eu vou fazer uma área cirúrgica, me envolvi com liga de trauma, fizemos um congresso na época internacional, trouxemos cirurgiões do trauma dos Estados Unidos para Vitória, colegas brasileiros que moram lá e até um americano, Kenneth Mattox, na época, foi bem legal, assim. Então eu estava apaixonado por cirurgia geral, cirurgia do trauma, uro, e aí eu pensei primeiro em ortopedia por uma questão de mercado, vou ser sincero, na faculdade eu não tive a oportunidade que você teve de ver uma ortopedia funcionando. A UFES é uma boa faculdade, uma faculdade que muitas pessoas vêm para São Paulo fazer a sua subespecialidade, mas a parte de ortopedia ela é fraca na nossa formação. Então, não foi uma coisa natural para mim como foi para você. Mas eu acabei optando por fazer ortopedia, e quando eu me formei na UFES, ainda fui trabalhar como clínico um tempo. Isso para mim foi... Eu acho que é uma coisa que eu acho bem legal, se você... Tudo que você olha para trás, tudo faz sentido, tudo se encaixa, né? E a minha vida foi uma vida que eu baseei muitas das minhas decisões pelo que eu não queria. E aí o que eu não queria, o que eu não aceitava, me levou para caminhos e me abriu portas para as coisas que me fizeram mais sentido. Eu acho que é assim que funciona. Eu acho que primeiro você exclui as coisas. Por isso que até você falou, ortopedia pediátrica, como você escolheu? Exato. Primeiro eu sabia que eu não queria coluna. Exato. Aí depois eu ia ver o que eu ia querer, né? Eu tinha um professor na faculdade, Dr. Paulo Merson, eu lembro sempre dele. Ele falava mais de vida do que de anatomia patológica. E ele teve uma coisa que ele falou que me marcou muito. Ele falou assim, olha, escreva a caneta o que você aceita e o que você não aceita. Porque se você escrever a lápis, você apaga. E no futuro, a vida vai te cobrar quando você não cumprir o que você escreveu. E é muito isso, cara. Então, assim, eu tive uma oportunidade de chegar em Belo Horizonte, na Santa Casa, depois de me formado, fui fazer ortopedia na Santa Casa de Belo Horizonte, que era um hospital tradicional, com mais de 100 anos de história. A minha avó faleceu no hospital, então eu tinha uma história. Meu pai não gostava nem de passar na frente do hospital, porque ele ficou lá muito tempo com ela. Então, assim, foi um hospital onde as coisas se renovam. Para mim é uma renovação de vida. Por que Belo Horizonte? Eu sou mineiro, eu sou de Ipatinga e morava no Espírito Santo. Quando eu passei na Federal, meus pais já estavam em Minas, então eu pensei em voltar. E cruzeirense, vamos voltar para... Sofredor? Sofredor agora? Não, nós somos líder isolado. E aí volta para minha cidade, né, que é Ipatinga, eu trabalhei um tempo, enfim, fui fazer ortopedia na Santa Casa de Belo Horizonte. Eu estava particularmente num momento de vida ruim. E quando eu cheguei no R1, de uma escola que tinha uma parte da formação muito, com aquela ideia antiga de muito assédio moral de alguns professores, outros não. Então, eu já estava particularmente com alguns problemas pessoais e o R1 foi um momento, assim, de divisor de águas na minha vida. E, assim, tanto que se você pensasse, olha, quem me visse no R1 me ver hoje, talvez não acredite, assim. Eu no R1 eu pesava 96 quilos. Aquela foto que você mostrou? Aquela foto, É assustador. Então, sim, eu estava terminando um relacionamento que não estava me fazendo bem e aquilo estava atrapalhando a minha vida, enfim. Só que a gente tem que aprender que os nossos problemas, as pessoas não querem saber dos nossos problemas. A gente tem que resolver os nossos problemas. Então, no R1, eu tentei ser disciplinado, mas assim, quando eu cheguei no estágio de ortopedia pediátrica, já no final do R1, ninguém queria fazer o estágio de ortopedia pediátrica. Então, o R3 que estava comigo, ele estava de férias. E eu fiquei R único no estágio de ortopedia pediátrica. E aí eu tive uma oportunidade gigante de mostrar
a minha capacidade. E assim, ali as pessoas viram quem era de fato o Felipe. Eu acho que nós dois temos essa característica, assim. Quando a gente chega num lugar, a gente gosta de ter a oportunidade de mostrar quem a gente é. Sim. Né? E eu acho que isso que diferencia, porque ao invés de a gente se esconder, a gente fala assim, eu vou precisar dar mais de mim, vou mostrar que eu sou capaz. Sim, né? sim. E aí? Então eu acho que talvez essa má compreensão do ambiente e a dificuldade... O R1 de ortopedia é um mundo à parte. Você pensa uma pessoa já mais velha, tinha sido policial por 10 anos, e chegar ali e ter que calçar as sandálias da humildade e aprender a obedecer comandos. Então, assim, o R1 é um momento de muita porque não é só o trabalho... R1 de ortopedia não é trabalho só médico, não né? É trabalho de escriturário, é trabalho de técnico de enfermagem, maqueiro, é trabalho de maqueiro, secretariado. Sem nenhum desmerecimento a nenhuma dessas coisas. Mas na nossa formação... Mas não era pra ser. E não era pra ser. Você técnico de impressora, cara, você mexer em impressora graças ao meu R1. Exato. Você ocupa seu tempo com coisas que não são da formação, mas tudo bem. Eu acho que as coisas estão mudando. Hoje a gente está inserido num hospital em que a gente vê que o assédio moral não existe. Mas mesmo assim a formação tem êxito, tem qualidade. Nós vemos colegas ficando entre os primeiros colocados. Enfim, de muita qualidade. E mesmo lá também, assim, você via um grupo de pessoas sensacionais. Assim, eu tenho colegas da Santa Casa de BH, inclusive a ortopedia pediátrica. Eu encontro, né, o Dr. Pedro Poggiali e a doutora Pierina começando a vida. Eles tinham acabado de fazer a formação, tinham ido para o exterior, colegas com boa formação, e aí eles me viram. Então, eles me viram tratando com o paciente, eles me viram estudando, e ali eu me vi. E eu olhei para aquilo e falei, caramba, cara, aqui eu tenho a parte clínica, eu tenho a parte cirúrgica, e eu tenho esse envolvimento com as crianças, que era algo para mim muito natural. E cá entre nós, trabalhar em ortopedia, você lida muito com adulto, muito com dor, muito com paciente poliqueixoso, muito com queixas trabalhistas, e aí isso vai cansando, né? E na ortopedia pediátrica não tem isso. Isso eu acho que é a melhor parte da ortopedia pediátrica, né? É que assim, para começar vai entrar uma criança que você não sabe o que é. Então ela pode ter desde um dedo a mais na mão, até um problema postural, ou um pé chato. Uma alteração do desenvolvimento fisiológico. Enfim, é alguma coisa que você não sabe o que é. Ou uma síndrome, enfim, que você não sabe o que é. Você não faz ideia do que vai entrar na sua sala. Sim. E essa criança, às vezes, não tem dor. Então, às vezes, assim, não é aquela coisa pesada de dor, porque eu tenho muita dor. É uma coisa, geralmente, postural, posicionamento do pé, posicionamento da perna. E também não tem aquela questão trabalhista, né? Então, nunca a pessoa vai inventar uma que... Isso é muito gostoso. Então, isso eu acho que a nosso dia a dia... É o que eu falei, leva a uma curva de aprendizado mais longa, mas, por outro lado, é muito mais gostoso no dia a dia porque é muito mais variável. Eu, quando fazia ambulatório de joelho na residência, meu Deus do céu, era tudo igual. Era menisco, ligamento, cartilagem, artrose, é toda a mesma coisa, né? Dentro disso que você está falando, tem os temas separados por prevalência. Quais são os temas que mais caem de ortopedia pediátrica na prova do TEOT? Então, olha só, na parte de ortopedia, paralisia cerebral, isso pela ordem de aparecimento. Artrogripose, displasia do desenvolvimento do quadril, doença de Legg-Calvé-Pertz, pé torto congênito, deformidades dos membros inferiores, marcha e síndromes genéticas. Então, olha só, isso só para falar de parte ortopédica. Da parte de trauma pediátrico. Então, fraturas do antebraço, trauma de coluna, fraturas de tornozelo, fratura de afisária do fêmur, fratura supracondiliana do húmero, lesões fisárias e fratura de côndilo humeral. E fala a verdade, assim, trazendo... daqui a pouco a gente volta para falar dessa parte de São Paulo. Eu acho que você podia fechar com uma coisinha aí. Tá. Vou te interromper um pouco. Conta como é que você chegou em São Paulo e como é que você caiu no Einstein. Essa história é incrível. É sensacional mesmo, assim, Que em meio a ter dado um azar, você deu uma sorte absurda. Sorte. Eu acho que... Você estava no lugar certo, na hora certa, e você é a pessoa certa para isso, cá entre nós. Mas conta pra gente. Eu acho que é isso que a gente estava falando, né? Do que você escrever a caneta, o que você aceita, o que você não aceita. E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria fazer o R4 de ortopedia pediátrica, defini por fazer, e a Pierina e o Pedro me impulsionaram a buscar. E eles falaram, vai para fora, faz prova em São Paulo, faz prova em Curitiba, que é onde eles fizeram, mas não faz em BH, porque aí você faz e volta, e não sei o que, tal. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E estava com um fellow decidido para fazer em Curitiba, e... no plantão que eu estava no João 23, que é o maior hospital de trauma, referência de Minas, tinha vindo a São Paulo fazer prova da CD, um pouco antes, não passei na prova do R4 da CD,
Mas daí... Mas foi o primeiro suplente, né? Foi o primeiro suplente. Daí, o telefone toca, eu tava no plantão lá, já trabalhando. Enfim, aí era o Francesco. A educação em pessoa. Educação. Aí o Francesco me liga, Francesco Câmara Blumetti. Era uma quarta-feira na hora do almoço, eu tava comendo uma feijoada lá no Hospital João 23, vestido de scrub, de cirúrgico, com a vida assim, talvez algumas portas fechadas, outras portas ainda entreabertas, as coisas muito mal definidas, e aí, assim, aquele momento que vocês estão vivendo aí agora, de fazer prova do TEOT, eu não sabia nem se eu ia passar na prova, ainda por fazer a prova, aquela coisa, aquele conflito, essa angústia que vocês estão vivendo, a gente viveu. E olha, uma coisa que eu falo para vocês, mantenha firme no propósito, que as coisas, elas dão mais certo do que você imagina. Me liga, Francesco Câmara Blumetti, e aí ficou 1 hora no telefone comigo. E ele falava assim, olha, que a gente vai abrir um R4 aqui no hospital, e assim, tentando me mostrar quais eram os benefícios de eu vir para o hospital. Ele quase pedindo um favor, pedindo um favor. Aí ele falou assim, olha, eu vou te passar o telefone do Vitor, que era o Vitor. Daqui ele falou assim, nosso melhor residente até então de ortopedia é o Vitor, e ele vai fazer agora o R4 de ombro, e a gente resolveu abrir ortopedia pediátrica, e não tem ninguém da casa que quer fazer, e a gente resolveu, eu vi que você foi muito bem na prova da CD, foi muito bem na entrevista, os entrevistadores gostaram de você, mas você não passou lá, você quer? E o hospital era o Einstein. Eu falei, cara, sério, eu tô aqui em Belo Horizonte, tomando pancada na cabeça, tem 3 anos, me liga um cara lá do Einstein que eu nunca vi, e fica 2 horas tentando me convencer a ir pro Einstein, como se eu estivesse tentando vender um peixe. Eu falei, cara, com educação, eu falei, cara... só quem conhece o Dr. Francesco pra saber do que eu tô falando. Sabe que é a educação que ele tem. Cara, na hora que ele falou, alô, eu sou o Francesco, tem uma vaga do R4 no Einstein, já era assim, a resposta dava dele ter falado mais nada. Eu só falei com ele, olha, eu só preciso conferir lá em Curitiba com o pessoal se tudo bem ou não ir, que minha vaga já estava resolvida, que eu tô indo pra aí. Todo mundo em BH falou, vai, enfim. E aí eu chego aqui, as pessoas falam pra mim, nossa, que azar você deu, porque tem um cara que chegou aqui agora, chama Fernando, já tá meio que na equipe aqui, pegou a retaguarda, então todas as oportunidades que seriam pra você tá indo pro Fernando, você deu um azar danado. Foi a maior sorte que eu dei, foi ter o Fernando e a gente tá trabalhando junto, e desde o princípio nós já estamos 4 anos aí fazendo essa parceria, e isso tem sido assim, fantástico, e hoje a gente só faz isso. Sempre comenta, né? Agregar é sempre melhor. Então, agrega, divide, partilha, né? Hoje você atende no consultório lá comigo, que eu, inclusive, te coloquei lá. Sim. O que aconteceu com o meu volume desde que você entrou lá? Só aumentou. Então, assim, isso é impressionante. Você não pode... E hoje a gente só faz isso, né? A gente só atende consultório e cirurgia, tem algumas retaguardas. Hoje eu faço consultório no Einstein, o Fernando faz consultório no Einstein. Então, assim, cara, você vai firme no seu propósito. Acredite no que você acha que é o melhor para você. Muitas pessoas viraram para mim e falaram, você não vai fazer ortopedia pediátrica, porque não tem cirurgia, porque o volume é baixo, porque não sei o que, Cara, eu tô no Einstein, eu tô operando muito. Então, assim, acredite em você, acredite no seu potencial, estude, e nós estamos aqui para te ajudar a chegar no TEOT, e vai dar certo. Tenha certeza que vai dar certo, e com os nossos podcasts, eles vêm para isso. Vêm para familiarizar os temas e vêm para trazer para vocês uma mensagem positiva, uma mensagem de que, cara, sempre quem trabalha, quem se dedica, quem tem coragem de arriscar, as coisas acontecem. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a ideia é essa, desmistificar. A ideia é tirar aquele estigma de ortopedia pediátrica que é muito difícil, que é isso, que é aquilo. Você não precisa saber tudo do começo, né? Você pode sempre estudar um pouco. Eu sempre falei isso também. Você pode chegar, vi um caso muito difícil, fala para os pais, fala assim, olha, tô em dúvida, vou precisar dar uma estudada no caso do seu filho. Sim. Volta daqui umas 2 semanas que eu vou discutir o caso com os meus colegas. Eu discuto. Sim. Cara, e os pais adoram isso, ninguém vai te taxar mal por isso, pelo contrário, né? Sim. Então, tem acho humildade, que a ideia... né? Exato. Tem humildade, tem resiliência. E você se preocupou com o caso do filho dele, a ponto de discutir fora do horário de expediente. Então, a pessoa só te valoriza por isso. Claro, né? claro. Então, eu acho que a ideia do nosso podcast é isso, é trazer tudo isso para o pessoal. Nós somos pessoas super acessíveis. Então, assim, a gente tem aí Instagram. Meu Instagram é Dr. Fernando Oliveira Ortop, tudo junto, né? Pode pesquisar aí. Então, junto com as páginas aí do Ortop Review, que vocês podem seguir. O pessoal tem um conteúdo incrível. Pode seguir as nossas páginas, né? O Instagram do Felipe. Meu dr.filipe, com i no começo, Filipe
Barcelos. E também tem o site. E assim, a gente está começando aqui agora, como eu te disse, da mesma forma, quando você encontra pessoas fantásticas atravessando seu caminho, cara, dê as mãos e divida as coisas. Então, Exato. assim, a primeiro momento você olha que eu cheguei aqui e falei, caramba, eu quero fazer parte disso aqui. Olha que sensacional A essa estrutura impressionante, né? não é? Nível de profissionalismo. O pessoal da edição, o Gabriel, o Stefano, todo mundo, cara, o Daniel, que foi o fundador. Então, assim, a gente precisa estar no meio de pessoas que querem fazer as coisas bem feitas. E aqui na Med Review, as pessoas têm um propósito de ajudar vocês a resolverem o problema que é passar no TEOT. Então, esse é o foco de vocês. Hoje a gente falou muito da gente e não é esse o objetivo. Esse falatório, a gente quer trazer para vocês conteúdo. E o conteúdo, a gente vai começar a tentar uma frequência semanal, né? Trazendo conteúdos voltados para a prova. Vamos trazer pessoas bacanas aqui, vamos trazer colegas e você vai passar na prova. Cara, deixa eu falar. Prova do TEOT, quando a gente tá... Todo problema, ele é grande quando a gente está vivendo ele, né? Então, assim, o maior problema... eu falo sempre para o paciente, o maior problema do paciente é o problema dele, não é o problema do outro. Então, se o problema dele é pequeno ou grande, é o problema dele. Então, o problema de vocês hoje é o TEOT. O foco de vocês é o TEOT. E a gente está aqui para ajudar. O objetivo é esse e vem com a gente que vai dar certo. É isso aí. Gostei da mensagem. Faço das suas as minhas palavras. Acho que essa é a ideia. Acho que eles vão estar muito bem servidos de conteúdo, né? E também de experiência de vida, se precisarem podem contar com a gente. E cada semana, aí, pelo menos, a gente vai trazer um conteúdo sobre ortopedia pediátrica para desmistificar, ensinar e deixar tudo mais simples para eles. E para os pais, né? Dá para os pais também colherem informações também. Você vai dar esse spoiler. Com esse nosso conteúdo, né? Com esse daqui e com... Exatamente, vai dar o spoiler. Então, a gente também está querendo fazer, eu e o Felipe, um podcast para pais, para mães, para cuidadores, enfim... Colegas, né? Também, colegas. Médicos, pediatras, né? Falando uma linguagem um pouco menos técnica, mas explicando também sobre as patologias, falando sobre ortopedia, falando sobre ortopedia pediátrica, para tornar tudo mais fácil, tudo mais simples, para a gente tirar os múltiplos mitos e múltiplas ideias que tem na cabeça das pessoas. Exatamente, para tentar ajudar, né? Eu acho que, assim, a grande barreira entre os colegas mais velhos e a gente é essa questão de até onde ir com a internet. E assim, tem tanta coisa boa para a gente compartilhar, então vamos compartilhar as coisas boas, né? É claro que nós não temos pretensão de esgotar nenhum tema, mas o objetivo aqui é facilitar para você que vai fazer a prova e trazer informações úteis também para os pais. É isso aí. Valeu? Maravilha, obrigado. Pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, foi um prazer falar com vocês hoje. A gente estava planejando 15, 20 minutos, pelo jeito a gente fala pra caramba. Obrigado, pessoal. Um bom dia pra todos. Um abraço. Um abraço, obrigado e até semana que vem.